Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Um abraço aos amigos, os irmãos, você que nos segue aqui pelo canal, pelo YouTube, louvado seja Deus. Continue deixando Deus abençoar a sua vida, mas abençoe também a vida de outras pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe lá o seu comentário, tá certo? Para que a gente continue então fazendo a obra do nosso grande e eterno Deus, amém? Nós vamos estudar hoje a segunda carta da igreja do livro de Apocalipse. São 7 cartas direcionadas a 7 igrejas, não é? Simbolizando ali 7 períodos da igreja de Deus. Lembrando que essas igrejas também existiam ali, não é? Na Ásia Menor e na Ásia Menor. E nós estamos estudando ali o período de cada uma e lembrando que também eles, não é, se aplica à nossa época, períodos que a igreja enfrentaria. Mas antes de nós estudarmos a segunda carta à igreja, nós vamos fazer uma oração a Deus, amém? Por isso aí onde você está, já com a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós oremos ao nosso Deus, amém? Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz através do estudo da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus atue poderosamente através da Tua palavra, nos enriquecendo no conhecimento e também nos enchendo de força para vivermos aquilo que ela manda em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz, eu estou usando a Bíblia Viva, segunda carta à igreja, nós vamos do verso 8 ao verso 11. Olha o que está dizendo. Ao anjo da igreja em Esmina escreve esta carta, esta mensagem vem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e depois voltou à vida, ou seja, ressuscitou. Quem é essa pessoa? Só pode ser o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então a carta, a mensagem é direta de Deus, não é, para aqueles que viviam na igreja, não é, de Esmina. Agora, o significado do nome dessa igreja tem algo muito interessante, ou seja, o significado de Esmina é mirra, não é? Olha que coisa interessante, é uma fragrância de perfume muito bom, não é? Mirra, está dizendo aqui, o cheiro suave, não é? E aplica-se também, não é, ao período do tempo em que muitos dos santos de Deus elas sofreram também o martírio ali, não é? Sobre Roma pagã. É interessante isso. Então esse período foi um período muito crítico da época do cristianismo, não é? Entende-se que foi ali de 303 a 313, onde muitos cristãos foram martirizados, perderam, não é, a sua vida, entre aspas, não é? Porque morreram para não pisotear a palavra de Deus, não abandonarem as suas crenças. Então, na realidade, eles não perderam, eles perderam a vida nesse mundo, mas ganharam a vida eterna, porque eles escolheram estar com Cristo. Na manhã da ressurreição, Cristo os ressuscitará. Agora, vamos lá. Uma coisa interessante que nós temos que entender, vamos ver algumas dificuldades que Deus percebeu naquela igreja, naquela época. Olha o que diz o verso 9. Não deixe nada atrapalhar você. Versículo 9. Diz assim: Eu sei quanto você sofre pelo Senhor, e sei tudo a respeito da sua pobreza. Eu não terminei o verso. Deus está dizendo para a igreja de Esmina que sabia o quanto aquela igreja estava sofrendo por causa do Senhor. Deus também está dizendo para aquela igreja que ele, não é, conhece a pobreza daquela igreja, porque o texto está dizendo isso. Eu sei quanto você sofre pelo Senhor. Sei tudo a respeito da sua pobreza. Mas, diz o texto aqui, continua, não é? Mas você tem riquezas. Conheço também a calúnia daquelas pessoas que se opõem a você, que dizem que são judeus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás, ou seja, a obra de Satanás. É muito profundo isso aqui, querido. Vamos entender o que diz esse versículo, que é o verso 9.
Deus está dizendo, eu conheço, o anjo está dizendo, eu conheço o quanto você está sofrendo pela causa do Senhor. Sabe, irmãos, eu entendo aqui nesse texto que seguir a Deus exige renúncia, sofrimento, perca, às vezes até da vida. A gente seremos privados de algumas coisas, porque hoje em dia o que se vê aí nas mídias, não é? São pregadores pregando que você vai aceitar Jesus e vai tornar-se um milionário, um fazendeiro, um empresário. Pode acontecer isso? Pode, mas não é essa a promessa de Deus na Bíblia. A promessa de Deus para os servos dele na palavra de Deus, a promessa que contém na palavra é de que nossas riquezas serão na vida por vir e não nessa. Poderemos ter algumas facilidades nessa vida, algumas coisas, algumas bênçãos, não é? Sim, mas o foco não é esse. O foco do cristão é a vida eterna, é as riquezas celestiais. Por isso que o texto está dizendo aqui, o anjo diz, eu sei quanto você sofre pelo Senhor. O que você está sofrendo ou tem sofrido pelo Senhor? Quantas pessoas têm desistido porque estão sofrendo pelo Senhor? Mas, querido, o Senhor também sofreu por mim e por você. Por que você quer desistir? Muitos já desistiram, mas você não deve desistir. Deus, ele é sabedor do meu e do seu sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo maus tratos, perseguição externa e interna, não é? Talvez sendo abandonado, rejeitado, foi expulso, perderam um trabalho, não é? Está sendo abandonado, menosprezado, rejeitado dentro da sua família. Esse é o preço, às vezes, que custa para servir a Deus, não é? Não porque é desse jeito, mas lembre-se, é o diabo que fica usando como instrumentos seus aqueles que se dizem apóstolos, porque está aqui, olha. Eu sei que você sofre, o quanto você sofre pelo Senhor. Sei tudo a respeito da sua pobreza. Então a pobreza fazia parte do cristianismo daquela época. Mas sabe de uma coisa, diz o texto aqui, mas você tem riquezas, ou seja, você tem a aprovação de Deus, você tem tesouros no céu e nem sabe. Talvez você que está aí, existe um provérbio que diz assim, há pessoas que se dizem muito ricas, mas são tão pobres, e há pessoas que se dizem tão pobres, mas são tão ricas e não sabem. Está escrito em Provérbios. Aqui em Apocalipse o texto está dizendo, não é? Eu conheço a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas, você tem a eternidade, não é para todo mundo, só é para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você é rico ou rica e não sabe. Lembre-se, a escassez de emprego, o abandono de família, a doença. Isso não quer dizer que você é pobre, você está passando por uma situação difícil, mas talvez você seja um grande homem riquíssimo diante de Deus, porque você tem um paraíso, e você nem sabe disso. Talvez nesse momento essa palavra está sendo pregada para alguém que está assistindo, que está, não é, na pobreza de alguma coisa, mas espero que você esteja rico para com Deus. Olha o que diz mais, conheço também, não é? Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você. Deus conhece também os caluniadores que têm se oposto a você, que têm sido um intruso no seu caminho, dificultando a sua caminhada com Deus, levantando calúnia sobre você, dizendo coisa que você nunca disse nem teve essa intenção. Não é? E sabe de uma coisa, o que diz mais aqui? Que dizem que são judeus, mas não são. Essas pessoas que fazem isso, elas dizem que são cristãos, mas não são. O cristão não faz uma coisa dessa. Porque está dizendo aqui, eles não são. Por quê? Porque sustentam a causa de Satanás. Quantas pessoas têm sustentado a causa de Satanás, a causa do maligno, caluniando os outros, dificultando a caminhada dos outros, não é? Sendo um péssimo testemunho para as outras pessoas, influenciando outras pessoas a se desviar do caminho de Deus. Cuidado, querido, você pode pagar muito caro por isso. Então, se você é uma influência ruim para o caminho de outra pessoa, Deus está de olho em você.
E você é um sustentador da causa de Satanás nessa terra e não da de Deus. Mas olha o que diz mais. Deus não esconde nada da sua igreja, verso 10. Não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Deus já está garantindo para aquela igreja, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Agora, o que é que ela iria sofrer além das calúnias do diabo, da pobreza? O que era que ela ainda iria sofrer? Pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos ou provados durante 10 dias. Lembre-se, dias aqui simbolizam um ano, foram 10 anos de grande perseguição, do ano 303 a 313. Não é? Foi uma perseguição terrível. Pessoas foram mortas, não é? Caluniadas, foram presas, perseguidas, não é? Arribadas de suas cidades, de suas casas, por conta da palavra de Deus. Está dizendo aqui, 10 dias. Mostre-se fiel, ou seja, sejam fiel, até mesmo quando estiverem enfrentando a morte, ou até na hora da morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Olha que coisa poderosa. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então Deus está conscientizando a sua igreja de que o diabo estaria para intensificar ainda mais o sofrimento daquela igreja que servia a Deus, que era a igreja de Esmirna, não é? Esmirna, naquele período. E o que é que acontece? O que foi que aconteceu? Deus está dizendo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O medo sempre ele vai fazer parte, porque o medo, o perigo do medo é o excesso dele e deixar que ele nos vença, mas o medo vai fazer parte. Mas Deus está dizendo, não tenha medo através do anjo. Não tenha medo do que você está por sofrer. Do mesmo jeito hoje, não tenha medo, você que está ouvindo essa palavra, do que você tem que sofrer, do que eu tenho que sofrer. Não tenha medo, o foco não deve ser o medo ou o sofrimento. Aí ele está dizendo aqui, vocês serão perseguidos durante 10 dias ou 10 anos. Quanto tempo faz que você está sendo perseguido? Lembre-se, enquanto existe vida, enquanto existir a igreja de Deus ainda nessa terra, ela é alvo da ira do diabo. Nós seremos perseguidos, humilhados, caluniados, esmagados, banidos das cidades, das famílias, seremos humilhados. Esse é o alvo do diabo, mas Deus está dizendo, não tenha medo do que você está dizendo o texto aqui. Terão que sofrer, estão prestes a sofrer. Pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês nas prisões. Deus está dizendo, alguns de vocês vão ser presos. Você está disposto a pagar o preço? Alguns de vocês serão presos, serão lançados na prisão, para então experimentar, ou seja, para provar vocês, para prová-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias, mas Deus está dizendo, mostre-se fiel, ou seja, sejam fiel, mostre fidelidade, até mesmo quando estiverem enfrentando a morte, porque eu lhe darei a coroa da vida eterna. Você tem mostrado fidelidade a Deus nas perseguições? Em meio às dificuldades, os problemas da vida? Porque é fácil, querido, ser fiel a Deus quando as coisas vão bem para o nosso lado, quando tudo, quando o céu se abre perante nós e é bênção atrás de bênção, e todo mundo quer servir a Deus, mas é bom ser cristão nessa época. Mas sabe de uma coisa, quando o diabo nos persegue, quando as portas de emprego se fecham, quando a doença chega, a perseguição, quando a calúnia vem, até de pessoas que você nem espera, quando a esposa ou o esposo ou os filhos te abandonam, ou vice-versa, um ao outro, quando o pai te expulsa de casa por conta da palavra de Deus, você vai continuar sendo cristão? Quando não tem mais emprego, quando o dinheiro acaba, todos os recursos, quando todos os seus apoios terrestres é tirado, você continuará sendo fiel a Deus? Sendo lançado na prisão, enfrentando a morte, porque a promessa de Deus é, seja fiel mesmo na hora que estiverem morrendo, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna é para aqueles que perseveram e são fiel a Deus. E o verso 11 diz assim, o último dessa meditação, que todo aquele que pode ouvir, ouça.
o que o Espírito aqui, o Espírito Santo, está dizendo à igreja, às igrejas. Aquele que for vitorioso não sofrerá segunda morte. A primeira coisa que você tem que fazer é dar ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso, aquele que for salvo, não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira você poderá enfrentar ela, mas a segunda não, se você for fiel a Deus. Agora, aqueles que se perderem, eles enfrentarão a primeira e a segunda. A segunda morte é quando Cristo voltar, querido, em poder e glória nessa segunda vinda. Então, as pessoas que tiverem morrido sem Cristo, elas não ressuscitarão. Elas vão enfrentar a segunda morte depois do milênio. Já aqueles que aceitaram Cristo, eles que morreram, eles já enfrentaram a primeira morte. Quando Cristo voltar nessa segunda vinda, aí o que é que vai acontecer? Eles vão ressuscitar e não enfrentarão a segunda morte. Já aqueles que tiverem vivo, não é? Que não aceitaram Cristo, quando Cristo voltar, nessa época, os que tiverem vivo, eles enfrentarão a primeira morte, de todo jeito. E quando Cristo vier depois do milênio de 1000 anos, está lá em Apocalipse capítulo 21, aí a gente vamos estudar isso mais na frente, capítulo 20, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ressuscitar e enfrentar o dano da segunda morte. E tem uma classe que vai enfrentar a terceira morte. Sabe quem são eles? Aqueles que crucificaram Jesus, Herodes, não é? Os que bateram os pregos, Caifás e outros tantos. Sinédrio ali que judiaram com o Filho de Deus, ele prometeu para ele, vocês vão me ver. Eles já morreram. Mas como Deus prometeu para ele, o Filho de Deus prometeu que eles viriam, então eles vão ressuscitar nessa segunda vinda, ver Jesus voltar e morrerão pela segunda vez. Depois do milênio, ressuscitarão de novo e morrerão pela terceira vez, porque foram rebeldes à voz de Deus. Rejeitaram a promessa, não é? Rejeitaram a presença de Deus que estava ali por meio de Jesus. E você que está ouvindo essa palavra, qual é a sua decisão? No próximo estudo, não é? No próximo estudo nós vamos falar sobre a terceira igreja, para a semana, hoje não. Amados, qual é a sua decisão? De que lado você está? Está pensando em desistir porque está enfrentando sofrimento, calúnia, perseguição, doença, desemprego, humilhação? Prossiga. Essa é a recompensa do cristão nessa vida, infelizmente. Mas Deus pediu aqui, seja fiel, mesmo se for levado para morrer. Porque a coroa da vida eterna será sua, se você assim permanecer. Levante-se daí de onde você está. Continue acreditando em Deus. Abrace a sua salvação com todas as suas forças, porque o diabo quer roubá-la de ti. Mas não deixe. Que Deus te abençoe. Um abraço. Compartilhe essa mensagem e deixe lá seus comentários. Se inscreva aí no canal, não deixe de se inscrever. Que Deus abençoe você. Nós nos veremos, se Deus quiser, na próxima gravação, em nome de Jesus. Um abraço e até lá.